Olá, amigos, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu quero trazer o foco, trazer o tema agora para uma situação muito peculiar, desculpe aí que eu estou ajeitando a câmera, um assunto muito peculiar que vem afetando o pensamento brasileiro no exato momento, porque o ataque das Forças Armadas ao presidente Lula, que tanto fez pelas Forças Armadas, né? Ele equipou, informatizou, pegou as Forças Armadas, a aeronáutica desmontada, desmantelada, e todos nós sabemos, não quero ser redundante, do discurso do presidente Lula em relação ao que ele fez pelas Forças Armadas. Mas veja bem, as Forças Armadas, cada vez que um general, uma alta patente, ele ele entra, ele se aposenta ou ele é reformado, normalmente acontece isso quando ele ainda é jovem, dando a ele a oportunidade de criar pensamentos e ideias com relação ao Brasil, pois é uma coisa crescente na cabeça dos militares a importância do Brasil, pois eles são patriotas, evidentemente que são patriotas, né? E a partir da desconstrução da ditadura militar, em 85, quando o governo militar devolve ao poder civil o governo do país, a gente se encontra numa época onde houve grandes mudanças no mundo, né? E nessas grandes mudanças, o que aconteceu? Aconteceu a queda do Muro de Berlim, aconteceu praticamente a dissolução do sistema socialista, né? do comunismo, né? No mundo, restando apenas China, restando Cuba, que China nem podemos considerar como comunista, nem socialista, né? Ela é capitalista. A China se firmou como um país, uma potência capitalista, né? Apesar da sua regra ser socialista, ela é muito mais capitalista do que socialista. Mas ela ainda é detentora de patrimônios, de muitos patrimônios, né? E aí, um dos livros que compunham a biblioteca das Forças Armadas, em todas as suas instâncias, aqueles alunos novos que chegavam, eram os livros com a pseudo-filosofia de Olavo de Carvalho, que trazia ilustrações e mostrava Olavo de Carvalho contra a globalização. O Olavo de Carvalho simplesmente, ele pula de lá para cá, como todos nós sabemos, ele não tem uma ideia fixa, ele vai para onde o vento sopra, para onde está favorável a maré, ele não quer remar, ele quer ir a favor do vento, não contra o vento. Então, ele lança o seu veneno ao bel prazer, ele vai tocando. Mas, na verdade, tinha um general chamado Avelar Coutinho, que morreu em 2011, que foi o precursor dessa ideia da globalização e tentou incutir na cabeça das pessoas, dos militares principalmente, que estava havendo uma injeção no sentido figurado, de ideologias, como se fosse uma virose, como se fosse uma contaminação bacteriológica, o retorno da esquerda, do socialismo ao poder. E aí o que ele fez? Ele começou a escrever um livro, né, demonstrando o que tinha de coerente e de incoerente nos textos já de Olavo de Carvalho, né? A ideia era de que quanto menor o governo e que abraçasse os valores familiares, isso dito por Alan Button, em 1980, e sofrer menos a interferência de valores externos, faria com que o país não recebesse
essa dose de estímulo socialista, e que o capital, né, seria a solução. E aí criou-se a ideia do marxismo, né, marxismo cultural. A extrema-direita americana utilizou desta teoria do marxismo cultural para incutir na cabeça das pessoas de que deveria se combater uma possível revolução socialista, comunista, e tentar tirar a ala progressista da jogada da evolução mundial. E aí começou-se a criar, né, o fantasma do comunismo e do socialismo, que isso poderia impregnar o Brasil. Com a vitória de Fernando Henrique Cardoso, ele já começou a adotar já essa articulação de direita, tentando reduzir o Estado através do entreguismo, das privatizações, tirando o poder do Estado, diminuindo cada vez mais o poder do Estado, né? Mas Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo inteligente, ele tinha, vamos dizer, uma dosimetria para as coisas, né? E aí, quem aparece no cenário político com grandeza, devido às dificuldades que nós passávamos naquela época, aparece Luiz Inácio Lula da Silva como uma nova vertente de pensamento. Mas as Forças Armadas, né, já entenderam que isso, já estavam contaminados por esse vírus imaginário do marxismo cultural. As Forças Armadas criaram no Brasil um movimento na tentativa de impedir o presidente Lula. O Lula de se candidatar a presidente e chegar ao poder, porque achava-se que Lula ia aplicar o grande golpe, né? O grande golpe, destruindo tudo aquilo que foi construído através da derrubada do Muro de Berlim, do extermínio do comunismo, da prevalência do capitalismo e o abandono da sociedade. Pautado no que essa história de direita? Pautado em valores familiares, em valores de estados reduzidos, pequenos, com poucas propriedades, poucas atividades, e também no valor religioso, onde a família era o centro das atenções. Lembrando que essa teoria já era praticada nos anos 40, a partir dos anos 30 até o final da Segunda Guerra, era uma prática comum de Hitler. Essa direita que pensava na família centralizada, na religião, porque eles cultuavam uma religião, entendeu? E queriam impedir que valores externos se agregassem à Alemanha. Era isso que pensava-se para o Brasil através das Forças Armadas. As Forças Armadas queriam que não houvesse interferência externa no pensamento sociocultural e familiar, extinguindo as interferências, achando que a globalização traria tudo de mal para o mundo. E, com isso, Lula era a porta aberta para que tudo isso chegasse até nós. A diversidade, em amplos aspectos sociais, econômicos, culturais, raciais, tecnológicos e também sexuais, né? Opções sexuais, tudo isso. Lula significava uma abertura para que tudo isso viesse até nós. O que acabou se firmando mesmo, essa cultura, lá no final de 2010. No final de 2010, quando Lula já deixava o governo, já tinha feito a sua revolução, reconstruindo o país da miséria, tirando o país da miséria, fazendo a inclusão e admitindo a sociedade mais pobre, dando lugar à sociedade como um todo, sem fazer diferença de classe, raça e pensamentos, Lula unificou a sociedade brasileira. Mas em 2010, através do general Avelar Coutinho,
está cultivando essa ideia, e também Olavo de Carvalho contribuindo com as suas falácias no campo educacional, cultural das Forças Armadas, as Forças Armadas ficaram sempre com um pé atrás. Haja visto que o general Mourão é um grande pensador desta área que cultiva essa ideologia liberalista, neoliberal, contra a globalização, contra a inclusão, contra tudo mais, e o viés ideológico religioso. O que nós não fazemos, para nós tanto faz qual a religião que as pessoas acreditam ou frequentam. Tudo isso, formando um conjunto, fez com que o Brasil entrasse no processo de desconstrução, de desconstrução do país, entendeu? E hoje as Forças Armadas não conseguem enxergar os benefícios que o PT e Lula trouxeram para o país, a não ser enxergar alguma forma de desconstruir essa pseudo-história de marxismo cultural, enraizado na cabeça de Jair Bolsonaro, que ele não é um pensador ou muito pouco pensa, né? Ele vai muito pelo que dizem, e por isso ele aceita as ideias de Olavo de Carvalho e esse seu alinhamento com Olavo de Carvalho. Para não me tornar muito longo, né, eu quero dizer que eles tinham medo de uma revolução comunista que trouxesse para o Brasil todas as ideias comunistas. Na verdade, nós tivemos um socialismo democrático onde houve a inclusão de todos e a distribuição de renda equalitariamente, onde todos passaram a ter acesso a todos os ambientes, e isso não se configurou. Mas dentro das Forças Armadas, isso é um pensamento que traz ocupação, não vou dizer pré-ocupação, traz efetivamente uma ocupação daqueles generais, principalmente aqueles que já se afastaram, aqueles que são chamados os generais de pijamas, que são aqueles generais que estão na reserva, mas continuam a olhar com seriedade para o comportamento dos novos militares que estão iniciando a carreira, também incutindo na cabeça dessas pessoas de que pode haver uma revolução comunista no mundo. Isso é um grande erro, um grande engodo, porque PT não é comunista, é um partido socialista, capitalista de esquerda, aonde o Estado é maior, o Estado é poderoso, mas ele assegura e garante o bem-estar da população de uma forma geral. Então, esse capitalismo selvagem, pregado por general Velar Coutinho, e feito uma cola, né? Porque Olavo de Carvalho nada cria, tudo ele copia, feito uma cola por Olavo de Carvalho, está sendo fortemente debatido no livro que vocês podem ter acesso, chama-se Xadrez da Ultradireita e o Pensamento Militar Brasileiro. Tem este livro, ele é de Luiz Nassif, foi publicado dia 22/4/2009 e hoje vem sendo difundido pelo professor Eduardo Costa Pinto, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e traz luzes a toda essa ideia que vocês poderão compreender. Se buscarem na internet, tem www.alainet.org/pt/articulo/199432. Você vai encontrar lá o tema América Latina em Movimento, Xadrez da Ultradireita e o Pensamento Militar Brasileiro. Você terá grandes informações e poderá tirar as suas conclusões dessa inverdade que é a invasão comunista do Brasil e o risco que eles acham que Lula traz para o país.
Edmar de Moraes falando a verdade, doa a quem doer. Até mais, pessoal. Tchau.